Olha a gente por aqui de novo, hein? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre bolso, din-din. E o que é isso aqui? Casa. Casa. Própria ou alugada. Exatamente. Há quem diga que divide opiniões. Eu nunca imaginei que a gente chegaria nesse tempo em que alguém diria, olha, é melhor alugar, não é melhor comprar. Porque o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. Aquele cantinho pra você não ficar dependendo de contrato. Aí todo ano renova o contrato ou não renova, aí você tem que se mudar. O proprietário vai vender a casa. Vai ter que se mudar. Essa era maior, tinha mais móveis, vai pra outra que é menor, tem menos móveis, ou o contrário. Aí os reajustes de aluguel e tal. Mas aí a gente olhando, quem tem casa própria tem que reformar, estourou um cano, você tem que arrumar. Tem IPTU, tanto um quanto o outro paga, né? Mas se algum especialista chegou a essa conclusão de que alugar é melhor do que comprar, ele deve ter lá seus argumentos, né? Mas será que ele mora de aluguel? Ou Eu será acho que ele não. tem uma? Eu acho que ele já tem um bom patrimônio. Não sei. Mas a Camila Russo está aqui com a gente. Ela vai nos ajudar a pensar sobre isso. Aliás, vai nos dar uma direção sobre esse assunto e nós vamos descobrir até às 4 da tarde se é melhor alugar ou se é melhor comprar. Pois é. E aí, você vai poder interagir com a gente. Tem a sua casinha própria? Sonha em ter a sua casinha própria? Ou não? Abinal, Darleide, eu prefiro o aluguel, porque às vezes, dependendo do trabalho ou da escola dos filhos, se vai se mudar e tal. Agora eu preciso de uma casa maior. Aí pronto, me mudo para uma casa maior. Ou agora cansei dessa, quero uma casa com piscina, mas não quero construir uma piscina. Pronto, aluguei uma com piscina. Ai. Nós vamos ter Josemara Mai com mais info de hoje também. Temos a sua interação. Temos o que mais? Como é que na prática vai ser? Na prática de hoje será o seguinte, passo a passo financeiro do Minha Casa, Minha Dívida, é isso? Minha casa, minha dívida, e aí? Então, vamos falar sobre isso? Vamos que vamos no programa de hoje falar sobre isto e a gente convida você para ficar juntinho com a gente. Nós estamos ao vivo, tá? Pausa bem rapidinho e já estamos de volta com você. Até já. E aí, perguntinha para você interagir com a gente. Ao vivaço, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Estamos por aqui às 14 horas e 33 minutos, confere no seu relógio também, 33 virando aí para 34. Perguntinha é a seguinte, você tá no aluguel, já conseguiu comprar sua casinha própria? Conta pra gente a sua experiência e quais foram os maiores desafios que você aprendeu ao longo dessa caminhada também. Esperamos você para contar a sua experiência, porque faz muito sentido, né, de saber como é que é a sua vivência com relação ao assunto. Deu certo? Ou pode ser que apareça alguém que diz assim, para mim, hoje, realmente, o meu desejo é continuar no aluguel. Será que vai ter esse que vai contar essa experiência? Que às vezes, né, pode ser alguém que trabalha numa empresa que de vez em quando é transferido para lá, para cá. Aí quando tá se acostumando com a sua casa, o seu cantinho do seu jeito, tem que se mudar. Mas são realidades e realidades, né? Conta pra gente, a gente só quer saber, pra gente somar aqui as ideias e chegarmos a conclusões, enfim. Meus amores, então esperamos vocês. Quero dizer que a Josemara Mai já está de plantão aqui para trazer mais info de hoje. E aí, Josemara, casa própria ou alugada? Essa chamada, hein? Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa também. Lá em casa é apartamento próprio, viu? Coisa boa. A gente conseguiu sentar, avaliar bem a questão financeira e hoje o valor que pagamos no nosso apartamento é referente já um pouquinho mais baixo, na verdade, que o aluguel. Olha isso. Puxa. Então compensou muito pra gente. Claro que a entrada foi aqui, ó, meu povo, pra conseguir dar a entrada. Mas depois a mensalidade ficou bem interessante. Parcelado assim, ó, vixe, até nascer os netos, ficou até Jesus voltar desse jeito, pago antes, se Deus quiser. Mas é interessante porque toda vez que conversamos sobre casa alugada, vem uma grande questão. E aí? Responsabilidade, quais são as responsabilidades do inquilino, do proprietário? IPTU fica com quem? É com o proprietário, é com o inquilino? Aquela dor de cabeça para resolver, tanto de conseguir arrumar algumas questões dentro do apartamento ou da casa. Aluguei um puxadinho, quais são as minhas responsabilidades? Tudo isso a gente vai conversar hoje no nosso Momento Mais Info. Mas antes, roda a vinheta.
ter a casa própria continua sendo o sonho de muitos brasileiros, mas a realidade mostra que esse sonho tem demorado um pouquinho mais para se realizar. De acordo com dados recentes do IBGE, mais de 46 milhões de pessoas vivem hoje em imóveis alugados no Brasil, o que representa cerca de 23% da população. Enquanto isso, mais de 130 milhões de brasileiros moram em casas próprias. E quando o assunto é aluguel, surgem muitas dúvidas, viu? Afinal, o que é responsabilidade do inquilino? O que o proprietário precisa pagar? Quantas perguntas, né? Para esclarecer tudo isso, eu converso agora com o advogado Rodrigo Souza. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite. Vamos direto ao ponto. Rodrigo, explica aqui pra gente quais são as despesas que o inquilino é responsável em arcar. A primeira e principal, o aluguel, com certeza, né? As despesas de consumo, então a gente vai falar de água, luz, internet, obviamente, né? Condomínio, quando mora em prédio, o condomínio, a despesa, a gente fala do condomínio ordinário, né? Porque tem, depois a gente pode falar sobre isso, a taxa extraordinária de condomínio. Aí é do dono do imóvel. Mas o condomínio ordinário, que vence todo mês, é do inquilino. E o IPTU, isso é bola dividida. Por quê? Na lei do inquilinato, fala que é responsabilidade do dono do imóvel. Mas, porém, geralmente, o que nós vemos no contrato de aluguel é que isso passa para o inquilino. E tudo bem, a lei permite isso. Mas, então, via de regra, pela lei, é a responsabilidade do dono do imóvel, mas acaba, muitas vezes, sendo transferido para o inquilino. Entra no pacote todo, aluguel, taxa de lixo, taxa IPTU, tudo que é taxa entra no pacote e isso realmente pode ser aceito, o inquilino pode arcar mesmo com o valor. Mas outro ponto interessante, Rodrigo, que vou pedir para você explicar, são as obrigações do proprietário. Até porque precisa da condição de uso aí da casa. Não, você já respondeu, acho que já respondeu a pergunta. A primeira responsabilidade do proprietário do imóvel é entregar um imóvel com condições de moradia, né, que seja apto para morar. Então, se você tiver uma infiltração, um problema elétrico, de encanamento, isso tudo é responsabilidade do dono do imóvel. Óbvio, né? E também as despesas que a gente falou lá no início, extraordinário de condomínio, que geralmente tem para reforma, do prédio, pintura de fachada, até o caixa, que às vezes tem que ter, né, do prédio, isso é responsabilidade do dono do imóvel. E o IPTU, que aí é aquilo que eu já falei, pela lei, é do proprietário do imóvel, mas tem que vir no contrato para quem está sendo distribuída essa responsabilidade. Aí falando em contrato, me explica, na hora de assinar, tem tantas letras, tem tantas coisinhas pequenininhas, letras miudinhas, que muitas vezes passa assim despercebido, né? Mas quais são os pontos necessários para a gente ficar bem atento para depois, evitar dor de cabeça? Olha, tem vários, tá? O contrato de locação é um contrato que precisa realmente ser lido, porque a gente não consegue depois justificar, mas eu não li, eu não sabia, ou esse contrato eu acho que ele é abusivo. Via de regra, na lei do inquilinato não tem isso. Nós estamos falando de duas partes que é de igual para igual. Não é uma igual assim que você comprou um carro e você vai brigar com uma concessionária e você vai ter uma outra proteção que é do Código de Defesa do Consumidor, sabe? A lei do inquilinato é de igual para igual. Então, por isso é muito importante ler o contrato no todo. Mas eu vou citar aqui o que eu vejo de problemas, assim, que tem quase que todos os contratos têm os problemas. O prazo dele, então, qual vai ser o prazo de locação, de duração, de 30 meses, menos, porque isso muda muito na configuração de várias coisas. Mas o prazo de duração do contrato, a responsabilidade pelo IPTU, que nós falamos, né, também tem que ver isso. Uma outra situação que as pessoas ainda passam percebido, às vezes, é o prazo para desocupação. Quando você quer entregar o imóvel, tem contrato que tem vindo com um prazo que você tem que dar um aviso prévio, que eles falam, sabe? Então, você tem ali 30 ou 60 dias para depois poder sair do imóvel. Então, você vai ficar pagando esse período. Às vezes, a pessoa não se ligou nisso, mês que vem eu quero sair, vou avisar agora, mas ela tinha um aviso prévio de 60 dias, às vezes, sabe? Às vezes tem isso. Mas, assim, o que eu poderia te falar de ponto alto de locação é o termo de vistoria. É o documento mais importante de longe.
porque você vai ser cobrado no final da locação de acordo com o que você alugou o imóvel. Então, é muito importante verificar o termo de vistoria quando você aluga o imóvel. Se tem algum defeito ou não, se aquilo realmente está uma tomada, está funcionando, enfim, tudo, porque no final eles vão te cobrar tudo que está ali. E você não pode discutir, mas não estava desse jeito. Não, já passou, no termo de vistoria você não impugnou, você não falou que estava errado, e aí passou, você vai ter que acabar arcando, talvez com uma despesa que nem era para ser sua. Uhum. Inclusive, uma amiga passou por um processo assim, viu? Ela não ficou muito atenta em relação a isso, e aí na hora de sair, nossa, tudo que É uma dor de tinha... cabeça. Ela ficou 4 anos no apartamento, mas tudo entrou. Ela, gente, mas e o uso durante esses 4 anos? Não teve conversa. Agora, falando em questão de tanto do contrato, como também do aluguel, que muitas vezes pode acontecer de atrasar, como que funciona esse processo de despejo? Pode ocorrer? Quando é certo ocorrer? É um processo drástico, né, que a gente sempre recomenda que seja a última alternativa, que a imobiliária, o proprietário do imóvel sempre venha tentar uma resolução amigável, mas quando existe essa necessidade, geralmente, o despejo, ele é motivado pela falta de pagamento, né? Então, o proprietário do imóvel entra informando a falta de pagamento e pede para o inquilino sair. E aí o juiz vai dar um prazo, que a gente fala para ele poder resgatar o contrato, vamos dizer assim, né? Salvar o contrato. O juiz vai dar um prazo e falar, olha, vou te notificar para você poder pagar todos os valores atrasados, né? E aí vai incluir tudo que está atrasado, aluguel, eventualmente despesa de condomínio, tudo, IPTU, e honorários de advogado, tudo. Aí, se ele fizer esse pagamento, que chama de purgar a mora, que a gente fala, aí ele salvou o contrato, ele continua no imóvel. Agora, se ele deixar o prazo passar e não fizer o pagamento, aí o juiz vai dar essa ordem de despejo. Essa é a regra, né? Lógico que tem as exceções. Bom ficar atento. Obrigada, Rodrigo, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para você. Para você também. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Então, para quem mora de aluguel, o segredo é entender bem as responsabilidades de cada parte e ler o contrato com atenção antes de assinar, viu? Assim dá para evitar surpresas e manter uma boa convivência entre inquilino e proprietário também. Sem dor de cabeça, cada um fazendo a sua parte, assim todo mundo vive, todo mundo se dá bem. É verdade, né? Se é via imobiliária, verificar, né, se é uma imobiliária de confiança também e se é de particular para particular, o contrato bem olhadinho ali, porque pode ter alguns erros. Aí depois, na hora que vai correr atrás, realmente já dificulta. Tem como se queixar, né? Não tem como. Sem contrato não dá. Ah, mas é um parente, é um amigo. Não, tem que ter. Contrato ali, entendeu? É bom para evitar dor de cabeça e você ficar tranquilo, em paz também. Gente, eu fico por aqui porque hoje o assunto rende e é muito. Eu sei que o pessoal de casa vai mandar e é muita interação. Então, ó, um beijão para você aí de casa, um beijão para vocês também. Um ótimo programa. Tchau, tchau. Valeu, Josi. Obrigado, Josi Maramai. Camila Russo, planejadora financeira, está com a gente por aqui. Escritora também, viu? Do livro Embaixadores do Reino. Como glorificar a Deus através das finanças. Ela entende bastante dessa área de finanças e vai nos ajudar, trazendo dicas aqui, respondendo também alguns questionamentos. Por favor, seja muito bem-vinda. Tudo jóia, graças a Deus. Fica à vontade, viu? Ela tem mestrado e MBA em finanças, não é nem que sabe muito, é alguém que se especializou, que se aprofundou. Por que esse tema veio a ser parte da sua construção acadêmica? Boa tarde, Dalene. Prazer estar aqui contigo, com a Binal também. Foi um pouco assim, natural, né? Meu primeiro emprego foi em banco e a minha formação em administração de empresas, depois eu fui me identificando mais com a área de finanças. E o ápice foi quando eu comecei a estudar a Bíblia com essa lente financeira e vi como a Bíblia é rica acerca do tema das finanças e falei, eu preciso me aprofundar mais nisso daqui para poder ensinar também para as pessoas. Então virou eu digo que virou uma missão, né? Virou um trabalho missionário. Excelente. Você falou que a Bíblia, ela trata também, né, de Muito. finanças e tudo mais. A gente aproveita para oferecer para você que está do outro lado aí, não pediu ainda, a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, material completíssimo, viu? Esse material, ele vem abordando vários temas, como, por exemplo, né, a gente passar para os nossos filhos essa educação financeira de
de pai para filho, porque às vezes as crianças, eu quero, não dá. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não, como assim? Vamos explicar como é que funciona os gastos dentro da casa. É necessário, conforme a idade de cada um, lógico, mas explicar. Também fala sobre a renda do marido, da esposa, cada um ter a sua e ninguém ficar sabendo quanto que o outro ganha, o que paga e não paga. Enfim, viu, gente? Completíssimo. Traz aqui uma planilha também sobre custos, né? Entradas, saídas financeiras e muito mais, tá bom? WhatsApp para você, o telefone para você entrar em contato com a gente e já pedir a sua revista, agora mesmo e receber gratuitamente na sua casa é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0, operadora 12 21 27 31 21. Camila, Pois bem. e os pontos positivos do aluguel? Quais são? E os negativos talvez sejam os mais fáceis da gente identificar, né? De não ser um bem que é seu, mas, enfim, o que dizer sobre o aluguel versus casa própria? É muito bom ter essa visão dos prós e contras, né? Porque muitas vezes a gente quer tomar uma decisão já enviesada. Não é isso porque eu só vejo pontos positivos ou negativos. Veja, pontos positivos do aluguel. Um dos principais é a questão da flexibilidade. Quando você ainda está numa situação ali de definição profissional, definição do tamanho da família, até definição geográfica, onde você vai realmente fincar raízes, se é que vai, porque às vezes você está numa profissão que você muda muito, né? O aluguel ele pode ter um ponto positivo nesse sentido, de te dar mais flexibilidade, mais mobilidade, vamos dizer assim. Um outro ponto positivo do aluguel é o custo. Né? Se você compara um aluguel com o custo de um financiamento, via de regra, né, em geral, ele tem um custo mais baixo. Vamos pegar um exemplo de um imóvel de R$300 mil. O aluguel de um imóvel na casa de R$300 mil vai ser algo em torno de R$1.500, talvez, né? Calculando ali um percentual padrão de 0,5% do valor do imóvel. Um financiamento de um imóvel do mesmo valor vai ser mais do que isso, considerando juros, etc. Então, o aluguel tende a ser, em termos de quanto ele vai subtrair do orçamento, ele tende a ser uma alternativa menos onerosa. Então, eu citaria essas duas principais vantagens, né? Agora, das desvantagens, é o que já foi falado aqui, né? Mas, assim, o ponto que muitas vezes as pessoas falam, não, mas o aluguel você não tem uma dívida. Na verdade, você tem. A diferença é que você não pegou dinheiro emprestado, você pegou uma casa emprestada. Exato. Em vez de pagar juros, você está pagando um aluguel. Uhum. Só que a diferença é que lá no final, você terminou de pagar, e a hora que encerra o contrato de aluguel, você não tem a casa. Uhum. É diferente de um financiamento. Não tem um bem, né? Exato. E até mesmo quando se adquire uma casa própria, geralmente quando compra na planta, não sei, exemplo, né? Pagou ali R$200 mil na casa, na planta, tal. Pouco tempo depois, até quando ela fica pronta mesmo, o valor já está valendo mais, é isso? E às vezes, com o passar do tempo, tende a valorizar mais, a região vai crescendo e tal, os benefícios que vão sendo feitos, isso também é colocado na ponta do lápis. É algo um pouco mais difícil de você mensurar a longo prazo, porque você não sabe como é que vai ser a evolução daquele bairro, daquela região. Mas, em geral, sim, se você faz uma boa escolha, né, de um imóvel com uma característica que seja adequada para a sua realidade, que eu acho que isso é um ponto importante também, né? Vamos supor, um casal recém-casado, né, que ainda não tem filhos. Não, a gente planeja ter 4 filhos, vamos supor. Vou comprar uma casa grande porque a gente pensa em ter 4 filhos lá na frente, nossa família vai ser grande. Mas hoje não é. Então, assim, a gente precisa sempre pensar no sentido de dar um passo compatível com a nossa realidade e compatível com a nossa capacidade financeira, para realmente depois aquela decisão de comprar um imóvel financiado ou à vista, enfim, não seja um passo maior que a perna. E mesmo o aluguel vale para o mesmo ponto de raciocínio, lógica, né? A mesma lógica. Ele é mais em conta comparado com o financiamento. Logo vou alugar uma casa maior, uma casa, né, mais espaçosa. Ok, se isso couber no seu orçamento, porque nenhuma das alternativas vai ser boa se não couber no orçamento. É o principal, né? Muito bem, meus amores. Olha só, já convidando você a mandar aqui as suas perguntas, contar a sua história sobre essa relação que
nós estamos propondo pensarmos aluguel ou casa própria? O que para você é mais interessante ou foi mais interessante? A casa própria ou o aluguel para você é o que cabe e você nem é dessas pessoas que ficam sonhando em ter casa própria, em ter o seu lugarzinho para morar, como já foi muito tempo o grande sonho do brasileiro, se bem que eu acho que ainda é. Mas enfim, a gente continua conversando sobre esse assunto. Enquanto isso, pede a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia para a gente aprender o que a Bíblia diz sobre economia, finanças, aluguel, casa própria e tudo mais. A gente vai e volta com você. Um beijo para as 2.400 mulheres lá em Salvador, na Bahia, com quem estivemos nesse último sábado. Vocês são demais, hein? No final de semana anterior, eu estive em Londrina. Fotos e vídeos, que lindo, né? Todas uniformizadinhas, assim, com aquela camiseta bonita. Eu também estava de vestido rosa. Rosa, aquele telão rosa no fundo, só rosas. Brinca, menino. Coisa linda. Lindas, soteropolitanas e outras. Um beijo para vocês. E no final de semana anterior, eu estive em Londrina e ali foram 1.000 mulheres. Um beijo para vocês também, maravilhosa. Sábado que vem estou em Arapiraca, no interior de Alagoas. Tá? Amorzinho, responde pra gente. Olha só, aluguel ou casa própria, como foi para você? O que você está em busca? Ainda quer realizar o seu sonho? Tem uma pergunta, tem uma questão a fazer aqui para Camila. Ela está como especialista hoje, prontinha para te responder. Se fosse você, aproveitaria. O que é melhor? Esse financiamento aqui, como fazer? E aquele especialista que diz que é melhor aluguel ou comprar? Tem isso, né? Quais são os argumentos dos especialistas que indicam que alugar é melhor do que ter a casa própria? Parece aquela história de prevenir é melhor do que remediar. Como que é? Bom, é sempre pensando na quantia que você tem disponível para investir. Vamos supor, aquele exemplo que eu dei antes, né? 300 mil reais, comprar ou aplicar esse dinheiro e viver de aluguel, né? Morar de aluguel. Veja, hoje nós temos uma configuração de taxa de juros que permite ter aí uma aplicação conservadora, algo como 1% ao mês de rendimento numa aplicação sem solavancos, né? 3 mil reais por mês. Pensando em aplicar esse dinheiro e resgatar o rendimento todo mês para fazer o quê? Para pagar o aluguel. Financeiramente falando, essa conta ela fecha no seguinte sentido: se esse aluguel estiver dentro do percentual que eu falei antes, né, de 0,5% ao mês, essa mesma casa sairia por R$ 1.500. Então eu tenho aqui o rendimento de R$ 3 mil pela minha aplicação e o custo de R$ 1.500 pelo aluguel. Uau, parece ser muito boa essa equação. Mas veja, isso funciona se eu tenho dinheiro aplicado. E é uma realidade que é muito rara, né, na configuração da população brasileira em geral. A população brasileira em geral está correndo atrás de pagar dívida, não tem dinheiro aplicado. Agora, ainda que eu tivesse esse dinheiro aplicado, eu tenho que ter um alertazinho, né, um sinalzinho amarelo ali que é importante. Essa aplicação, se todos os meses eu vou lá e resgato o rendimento, eu não estou abastecendo ela. Ela vai ficar ali, 300 mil reais, ad eterno. Eu não estou ajudando que ela possa se encorpar e repor uma coisa que no nosso país nós conhecemos muito bem, inflação. Do outro lado, o imóvel que está alugado, ele pode e provavelmente irá valorizar ao longo do tempo. Aquele aluguel que começou com 1.500 vai virar 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, porque a casa está valorizando, só que o dinheiro do lado de cá não está, porque eu estou resgatando, eu estou comendo os juros. Então veja, é uma alternativa financeiramente, se pode dizer assim, é boa? Depende. Você tem o dinheiro aplicado? Ah, eu tenho. Tá bom, mas você está resgatando todo o rendimento? Você não está repondo essa aplicação para ela se manter, para ela encorpar? E do outro lado, a sua casa está valorizando, a casa que você tem alugada está valorizando. Se o inquilino virar e falar para você agora, o aluguel não é mais 1.500, vamos supor que seja 3.500, você vai ter que sair. Você vai conseguir morar com a mesma qualidade, pagando os 1.500 que você queria pagar no início? Então são coisas assim que a gente precisa realmente pensar. Pensar bem. Colocar tudo na ponta do lápis. Revista Educação Financeira traz ideias de investimento também para você, viu? Então peça a sua, o WhatsApp, o telefone, né, que aparece na tela, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21, gratuitamente chega aí na sua casa, tá? Falando em casa, eu fui na casa de um casal, o
o João Pedro e a Maria Eduarda. Fui na casa deles para conhecer um pouquinho da história de como eles conseguiram adquirir esse imóvel que eles estão morando hoje. E é interessante, a gente vai assistir agora ele contando ali e me surpreendeu, viu? Me surpreendeu mesmo. E tem outros detalhes que a gente vai contando depois que a gente acompanhar esse VT. Vamos rodar? Vamos conhecer um pouquinho a história deles. E o sonho da casa própria é a realidade de muitos brasileiros. Mas aí muitos acabam se perguntando, né? Será que vale a pena eu ter a minha casinha própria ou será que é melhor eu viver de aluguel? Porque tem os prós e contras, como a gente vai comentando aí ao longo do programa. Eu vim à casa de um casal para conhecer um pouco da realidade deles que adquiriram a tão sonhada casa própria. E a gente conversa hoje aqui com a Maria Eduarda e o João Pedro. Como é que vocês estão? Tudo bem? E você? Graças a Deus. Obrigado por me receber na casa de vocês. E conta pra gente aí, a casa própria sempre foi um sonho que estava no seu coração, no seu, ou não? Como que surgiu esse desejo aí de ter um cantinho? Então, o sonho eu sempre quis construir uma família. Então, na minha idade eu queria ter um carro, mas na verdade eu pensava às vezes de ter uma casa. Aí minha mãe me deu a ideia de investir o dinheiro e eu fomos atrás com ela e ir para comprar um imóvel. Aí deu tudo certo. Entendi, mas aqui, quantos anos você tinha nesse momento aí? Entre 19 anos. 19 anos? Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Primeiro emprego, e aí pensando já, olha como o cara já é visionário aí, viu? Por quê? Primeiro emprego registrado e já pensou que eu preciso investir em alguma coisa esse dinheiro. Em um carro ou em uma casa? Aí o conselho da mãe foi... na casa, meu filho, vai na casa. Que é o que a gente geralmente pensa, é o sonho das pessoas, ter um cantinho para morar. Ela, né, Eduardo? E você, quando conheceu o João, ele, como é que estava? Já tinha casa ou ainda não? Quando eu conheci ele, já estava ingressando nesse objetivo dele de ter a própria casa, né? Então, assim, eu conheci ele, já estava tudo certo, eu só esperei a chave, né? É mesmo? O dia da chave. E aí pegamos a chave, viemos fazer a primeira visita, foi a primeira vez que eu vim aqui. E, nossa, é assim, uma alegria que não tem igual. Imagina, né? Porque tem aquele famoso ditado, quem casa, quer casa. Sim. Seja alugada ou seja comprada, né? Então, quer um cantinho seu para poder morar. Sim. Então, quando vocês se conheceram, né? Ele já estava nesse andamento da casa. Agora aqui, você, voltando um pouquinho mais lá, quando você disse, João, que foi seu primeiro emprego, né? Já novo ainda de tudo, e pensando nesse investimento, em algum momento você pensou ali, tá, mas se eu perder o emprego, né? E se ela não quiser morar num apartamento, não sei, passou pela sua cabeça alguns pensamentos desses? Bastante. Apesar que tava em experiência ainda, né? 3 meses de serviço. Então você fica na experiência, aí você fica naquela, compra ou não compra, vai ou não vai. A hora que deu certo, agora vamos. Se perder o serviço aqui, nós corre atrás da bala ali e vamos embora, vamos desenrolando. E é o mesmo emprego que você tá desde o começo ou não? Mudou? Já mudou. Já mudou. E eu nem era fechada, nem trabalhava. É sério? Então era ele por ele E que mesmo. aquela loucura, né? Tipo, não, vamos meter a cara e tal, vai dar tudo certo. Assim foi quando a gente casou, né? Vamos casar e seja o que Deus quiser. Coloca nas mãos de Deus. Mas sempre com muita oração também, sim, né? Com certeza. E essa entrada, então, que geralmente eles pedem uma entrada, seja para documentação ou alguma outra coisa, você tinha esse dinheiro em mãos? Como é que você fez? Não tinha nada. Não tinha nada? Não tinha nada. Eles fizeram uma negociação comigo que eu poderia parcelar todos a documentação da compra do imóvel parcelando na entrada. Então eu dividi em 60 vezes a entrada e a gente foi pagando. E quando foi praticamente ia acabar a entrada e já ia pegar a chave do imóvel. Só que a obra deles foi tão rápida
que veio antes a chave. Puxa vida. Tanto é que a gente terminou de pagar agora, era pra gente estar pegando a chave só agora. Só agora. Entendi. E a gente já pegou já há 2 anos e meio. Isso é bom, porque foi bem quando vocês se casaram Sim. também. E aí já casaram, vieram pro apartamento. Isso mesmo. Uau, que legal, hein? Só pra gente fechar aqui, entre aluguel e casa própria. Vocês não chegaram a morar em nenhuma casa de aluguel enquanto casados, né? Mas se surgisse essa possibilidade, o que vocês prefeririam? Morar de aluguel ou estar na casa própria de vocês? Porque agora vocês sabem quais são os gastos, né? Sim. O que os prós e contras e tudo mais. Pesando na balança aí, o que seria o ideal? Casa própria. A casa própria. Casa própria? Quando você tá pagando a parcelinha, muitos falam, é a mesma coisa de pagar um aluguel. Mas assim, o aluguel, qualquer hora, o dono pode pedir a casa. Então, assim, aqui a casa própria, a gente tá pagando um aluguel nas parcelas, mas é nosso. Então a gente tem essa tranquilidade que é nosso. Ninguém vai pedir a qualquer momento, como um aluguel, né? E não tem aquele reajuste todo ano, né? Se tá no contrato ali, aquele contrato você não fica preso ao contrato também, né? Renova o valor, do né? aluguel e tal. Entendi. Ó, e para encerrar, eu tenho um presente para vocês. Sério? Tá aqui, ó, a revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. E através desse material, que está disponível para quem quiser em casa também, eles vão poder desfrutar dessa bênção que vocês vão desfrutar. Por quê? Traz aqui, é um guia completo do que a Bíblia diz sobre a nossa educação financeira, né? Como sair do aluguel, que é o sonho de muita gente, como sair do vermelho, porque as contas a gente sabe, né? A gente luta para chegar no final do mês com tudo ali, ó, dentro do quadradinho, mas nem sempre dá certo, né? Como conseguir isso, esse milagre que é por Deus mesmo. E dentre tantas outras questões financeiras, tem uma planilha ao fundo também, onde vocês podem encontrar ali lugar para colocar, né, tudo que é entrada, gastos, entradas e saídas. Então tá aí esse presente. Tem um controle, né? Um controle especial para vocês. Tá Legal. bom? Muito obrigado. E para quem está com a gente em casa e se quiser pedir também, entre em contato pelo WhatsApp que já aparece na sua tela, 12982444449, Educação Financeira à Luz da Bíblia. E a gente volta aí no estúdio. Valeu, garoto! Gostei desse menino. Fera, tô lá tocar. Legal, mas é interessante que você viu, né? Ele foi tão fácil que eu fiquei, cara, ele tava no 3º mês ali de trabalho. E aí ele deu entrada, tudo vai daqui e dali, conseguiu. Ele falou que ainda teve o desconto do governo, algumas outras situações ali que trouxe, né, o valor das parcelas para ficar mais baixas. E um ponto que muita gente chega, a entrada tal, que também tem a facilidade para parcelar, fazer algumas situações aí. Interessante, né, esse ponto deles. Se me permite, eu queria citar um texto bíblico que é Provérbios 24, 27, que diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Veja que aqui tem alguns passos que nós devemos seguir antes de ir para casa, né? Edificar ou comprar ou construir, enfim. Cuidar dos negócios lá fora, aprontar a lavoura no campo. O João, né? Ele fez ele tomou essa decisão, ele não ficou titubeando, né? Não ficou esperando, eu vou ver se eu vou ter mais estabilidade com o meu trabalho. Ele já começou ali, já que ele estava tendo a sua renda, tendo a entrada de recursos, assim que ele foi efetivado, pelo que eu entendi ali, assim que ele saiu do período de experiência, ele já deu ali, já iniciou o processo de aquisição do apartamento antes das chaves. Acho que é importante a gente citar isso. Por quê? Ele assume uma dívida? Sim. Mas é uma dívida, vamos dizer assim, uma dívida equilibrada, porque, na verdade, se acontecesse qualquer problema com o emprego dele ali, e ele não pudesse pagar, até as chaves ele só tentaria reaver o que ele pagou, porque ele não estava ali com aquele compromisso de, você já está morando na casa, a casa já passou para você. Então, eu entendo aqui que ele teve ali claro, né? Não foi muito planejado, né? Deu para ver, foi meio ali no, né? Vamos fazer. Mas foi inteligente, porque muitos começam o primeiro emprego, fazem o quê?
eu vou trocar de celular, eu vou comprar aquela roupa, eu vou comprar aquele tênis. E ele estava em dúvida de comprar um carro, tal, ouviu o conselho da mãe. Exato. E ao invés de investir em um carro, investir em uma casa. O carro, a gente sabe, vai desvalorizando com o passar do tempo. A casa não valoriza. Ele fez um investimento sólido ali e aquilo trouxe disciplina para ele. E pelo que eu entendi, a esposa ali depois entrou no mesmo embalo, né? Isso é muito legal, é muito legal. Veja, comprar a casa própria é um objetivo elevado, mas não é um objetivo inacessível. Você tem disciplina, você se esforça para guardar, para economizar, para investir e dá um passo dentro das suas possibilidades. Eu reforço isso, porque qualquer alternativa vai ser péssima, seja comprar carro, comprar casa, qualquer coisa vai ser péssimo se você der um passo maior que a perna. Né? É verdade. Aproveitar dos suportes, os recursos que o próprio governo tem dado nesses últimos anos e tem ampliado, inclusive, o alcance para também algumas outras facilidades, não é? Mas, de novo, é alguém que, mesmo que não tenha sido naquele momento planejado no sentido de como vai ser depois desses 3 meses, se vou permanecer ou não nesse trabalho, mas é alguém que, entre outras decisões a serem tomadas, ele optou por uma. Eu vou buscar a minha casa própria, meu lugar próprio. E aí, de novo, não optou pelo tênis da moda, não optou pelo celular novo, não optou nem mesmo pelo carro. Então, nós que somos aqui da base da pirâmide, né, para baixo, a gente precisa fazer sacrifícios para a gente ter o que tem. Mesmo aquilo que a gente entende como uma dívida, né, Camila? Mas há dívidas que o pobre vai ter que fazer, porque senão ele nunca terá, mas vai exigir disciplina, vai exigir cuidado, compromisso. Você viu que ele até comentou ali, eu perguntei, né, tá, mas se perdesse o emprego e tal, daí a gente corria atrás, porque ele tinha um compromisso, ia correr atrás para honrar com aquele compromisso dele, né, buscar outros empregos alternativos. Eu diria, além do compromisso, ele tinha um objetivo muito claro, né? Isso para mim é um investimento, não só investimento assim no sentido patrimônio, mas investimento de vida, né? Eu quero casar, eu quero ter minha casa. E isso deu energia para ele até falar assim, se eu perder esse emprego, eu vou correr atrás de outra forma de obter o dinheiro para pagar. Ele encarou isso como um investimento de vida mesmo, né? Verdade. Então, parabéns para eles aí. Nós vamos para o intervalo e ia chamar uma interação, porque uma questão interessante para você responder, Camila. Mas nós vamos e voltamos com você. Aproveita a educação financeira à luz da Bíblia. Está disponível para você que ligar agora para a gente, tá bom? Garante a sua vida e o seu planejamento. Nós já voltamos com você. Até já. E aí, você já tem o seu cantinho próprio, a sua casinha para você mexer, quebrar parede, levantar parede, fazer o que quiser, onde quiser, sem ficar pedindo permissão para imobiliária. Eu posso fazer isso, não posso, né? Se tem o seu cantinho, conta pra gente como foi a conquista da sua casa própria. Ou você que não, Abinal, pra gente o melhor é não comprar, é alugar devido a essa ou aquela circunstância. Conta aí, tem bastante gente já mandando interação, mas falta a sua também, porque a sua história pode ajudar outras pessoas. Já pensou? Ou se tiver dúvidas sobre esse assunto que a gente está falando hoje aqui, sobre a casa própria, né? Casa ou aluguel, o que é melhor aí para você, ou colocando na ponta do lápis. Então, conta pra gente aí, e se tiver perguntas, traga, que a Camila, a nossa especialista de hoje, entende demais, viu? Estudou muito sobre essa área, inclusive a Camila tem livro, né, Camila, escrito, que é o livro Embaixadores do Reino, como glorificar a Deus através das finanças. Ela que é mestre e MBA em finanças, conhece bastante do assunto e pode tirar suas dúvidas também, tá bom? Mas a Darleide já está com interações, é isso, Darleide? Alguém a gente pediu e já escreveram pra gente uma pergunta para Camila. Joga aqui na tela pra gente saber qual é a dúvida que você mandou aí de casa no 983-150249. A Débora de Osasco, São Paulo, diz: boa tarde, meu nome é Débora, quero comprar a minha casa e tenho uma dúvida. Já cheguei a visitar alguns lançamentos de apartamentos, mas já me falaram para tomar cuidado com alguns encargos que vêm embutidos na venda, pois de acordo com os aumentos anuais podem tornar as parcelas muito mais altas. Quais seriam essas, Camila? Perfeito. Débora, vai depender muito da configuração de correção dessa parcela, né? Então, Darleide, toda vez que a gente vai fazer um financiamento imobiliário, é importantíssimo ler o contrato, entender exatamente o que está ali corrigindo anualmente
aquela parcela do financiamento, Abinal. Então, por exemplo, se é taxa referencial, não é a TR, se é IPCA, que é pela inflação, ou se é outro índice de correção, ou se é uma taxa fixa, isso tudo vai estar esmiuçado no contrato. E dependendo da correção, sim, pode gerar um aumento significativo de um ano para o outro em relação ao valor da parcela, porque essa correção ela vai corrigir o saldo devedor e isso vai se refletir diretamente na parcela que deverá ser paga. Eu diria para tomar um cuidado mais do que especial quando essa correção é pela inflação, porque se a gente passa por um momento de crise onde a inflação vai lá nas alturas, essa parcela ela também vai ser aumentada de forma significativa. Então, eu acho que é muito importante, né, Camila, que diante de um contrato, procurar um especialista, seja um advogado ou um especialista como você, para ler esse contrato e identificar o que pode ser ali um grande risco que vai comprometer a vida futura desse indivíduo que está interessado na compra, seja de um apartamento, uma casa ou até mesmo de um objeto ou qualquer outra transação. Nada melhor que um especialista de confiança. Confirma? Isso, e assim, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? No próprio site do banco, você pode fazer uma simulação por essa ou por aquela taxa de correção. E existem outros agregados que não são o fator de correção da parcela, mas que estão dentro da parcela. Então, por exemplo, seguro prestamista, é como se fosse um seguro de vida. Se o titular da dívida, né, vier a falecer ou tiver um problema de invalidez permanente, por exemplo, a dívida é quitada. Algumas pessoas, porque não é obrigatório, né, contratar, por lei não é obrigatório, mas é indicado que se contrate. Por quê? Imagina você assumiu uma dívida, aconteceu alguma coisa, você veio a falecer. Como é que a sua família fica se, além de ter que arcar com a sua falta, tiver que arcar com o pagamento daquela dívida que dependia da sua renda? Então é importante ter esse seguro. Ele vai agregar no valor da parcela. Também gestão de contrato. Então existem outros pormenores que vão compor aí o valor da parcela e tudo isso, eu repito, tem que estar bem esmiuçadinho na simulação, na contratação e no contrato que você vai assinar. Porque quando eu falo na contratação, ali o vendedor, muitas vezes, a pessoa que está ali querendo apresentar para você o financiamento, pode ser que só apresente as vantagens. Mas é importante que você entenda muito bem quais são as suas obrigações ali, o que você tem que honrar, as garantias envolvidas e tudo mais. E tem algumas situações que parecem ser, nossa, maravilhosa, né? A pessoa vai te falando, você enche os olhos e pronto. Assina de olhos fechados. E aí é o grande perigo. Depois, ao invés de ser o sonho da casa, acaba se tornando um grande pesadelo, né? Em dívida que não consegue pagar. É isso. Então, você continua aí de casa, mandando as suas perguntas para Camila tirar as suas dúvidas. Enquanto isso, também, a minha sugestão de amiga é que você garanta a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, porque veja só o diferencial que tem esse material. Além de você ter por escrito todas as lições, claro, porque é uma revista, você ainda tem acesso a videoaulas. O autor da revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, Antônio Tostes, que também é administrador, especialista na área, gravou para cada uma das lições uma videoaula que você vai acessar quando você conseguir acessar via QR Code. Vai ser levado a um link ao nosso site e você vai ter ali videoaulas. E uma destas aulas é justamente sobre como você se planejar melhor, deixa eu ver aqui direitinho para compartilhar com você, para ter a sua casa própria. Tá aqui, ó. Ainda outra lição. Não há reserva financeira sem planejamento. Entenda como elaborar um plano financeiro. Tem lá uma videoaula para você. Depois você vai acessar ainda a playlist de dicas para realizar o sonho de adquirir a casa própria. Será que dá para dar um take aqui pra gente? Olha, facinho demais. Videoaula. Quem escreveu este material também gravou para você. Playlist de dicas para realizar o sonho de adquirir a casa própria. Vai dirigir o seu celular aqui para esse QR Code. Você já sabe como é o caminho, né? Vai abrir um link para um site e você vai acessar ali todas as informações. Isso você tem em cada uma das lições sobre todos os temas que estão disponíveis aqui para você. O telefone para você adquirir esse material é no 0 Operadora 12 21 27 31
31 21. 12 21 27 31 21. Você vai estudar, por exemplo, prosperidade à luz da Bíblia, ainda promessas de sabedoria e prosperidade, guia seguro para a vida, ainda prosperidade e perseverança, a prosperidade e a família, conselhos práticos para você ter esta vida planejada, ouse sonhar. Será que a Bíblia nos autoriza a sonhar? Investa no futuro. Como é que se investir no futuro? Deus aprova? Afinal de contas, não basta para cada dia a sua dificuldade? Finanças e relacionamento com Deus, bênçãos compartilhadas, enriquecer o seu vocabulário financeiro, planilha de controle diário de gastos. É muito conteúdo para você e ainda as videoaulas, como eu já te disse, como você pode acessar. 12 21 27 31 21. Liga agora. Vamos para o Na Prática. Bora, na prática então. Ó, dicas para financiar casa própria. Algumas dicas que a Camila vem trazendo para a gente aí, a gente discutindo, né, Camila, sobre esse tema e trazendo algumas ideias aí, ó. Organize os gastos fixos, como aluguel e contas básicas. Essencial, né? Tem um outro texto, agora eu não lembro exatamente a referência, mas Jesus diz assim: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, primeiro não senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá? Como que eu vou calcular? Como que eu vou saber se o dinheiro dá, se eu não sei nem o que tenho hoje de orçamento, né? Então, essa questão de organizar as contas, fazer sobrar, né? Porque você vai estar assumindo uma dívida e você, como cristão, né, tem a responsabilidade de honrar essa dívida dentro dos vencimentos, não deixar nenhuma conta em aberto, né? Para você dar esse passo, saber se você tem perna para dar esse passo, é importante estar tudo ali controladinho. Ficar no achismo não dá, né? Não, eu acho que dá. Eu acho que dá, mas não colocar na ponta do lápis. Aí depois eu acho que estou devendo. Eu acho que eu não acho deu. que não posso pagar. Eu acho que me dei mal. Acho que me dei mal. Senhor, me ajuda. Sempre daquela historinha: mamãe, eu de bicicleta, mamãe, só Mira, com a mão. mamã. Mamãe, Mira, só com o mamã, pé. sem os dentes. Mamãe sem os dentes. Eu ri muito com essa daí já. Não é muito legal? É muito boa. Mamãe, eu sem os dentes. Então, organizar os gastos fixos. Mais um. Corte pequenos desperdícios, assinaturas, pedidos de delivery, juros do cartão. Assim, se pensar, né, que você vai assumir uma parcela de um financiamento imobiliário, é uma grande despesa, né? E alguns pensam assim: bom, eu não tenho como dar esse passo, porque não sobra, mas muito do que a gente não vê sobrar é porque escorre pelo ralo do desperdício, né? A gente pode desperdiçar com coisas simples, como comida que a gente deixa de aproveitar e joga no lixo, que aquilo ali, se pensar, aquela comida que eu estou jogando fora, um dia foi dinheiro no meu bolso, que eu gastei para comprar aquela comida. E ela está indo para o lixo. Então, na verdade, são cifrões ali que estão indo para o lixo. Agora, um ponto importante de desperdício, que eu insisto sempre: dívida de consumo. Quando a gente não se planeja para fazer as nossas compras à vista e opta pela compra parcelada, geralmente dentro desse parcelamento tem juros, e esses juros são caros, juros de consumo são caros. Pensa assim: se você tem mesmo um consignado da vida, 4%, vamos trabalhar com 4% no cenário. Se você tem uma dívida de R$1.000, R$40 vão para juros. Você tem uma dívida de R$10.000, R$400 vão embora para juros. Sabe que faz diferença? Veja o exemplo do João. Em vez de consumir, o que ele fez? Ele investiu, né? Então a gente tem que ter essa mudança de mentalidade e realmente pensar não só os pequenos desperdícios, mas aqueles que a gente acha que são vontades que a gente satisfez, mas que na verdade estão roubando o dinheiro do nosso bolso. Pensando ali, por exemplo, nas assinaturas de streamings. Cara, dá-se a impressão de que ninguém consegue mais viver sem esse tipo de assinatura. Porque não consegue viver sem as suas séries, sem, enfim, seus programas prediletos, que são essencialmente as séries, os filmes, enfim.
parece que passa a fazer parte de algo que você não pode se ver sem. Mas faz as contas ao longo do ano, faz as contas com o tempo que você gasta assistindo filmes e séries que não vão te agregar muita coisa ou quase nada. Se você investisse num curso, se você investisse numa pós-graduação, se você investisse numa graduação. Então, também precisa verificar onde que você está depositando o valor da própria vida, da sua própria existência, do próprio tempo, da sua própria utilidade. Se tem dinheiro indo para o ralo, tem também muito do que você poderia adquirir de conhecimento sendo desperdiçado por conta de questões assim que parece que a gente não vive mais sem. E essa é parece que eu sou meio econômica. Eu não tenho. Legal, hein? Ó, interessante, não tenho. Até porque às vezes o que acontece? É que esse streaming aqui, ele me oferece uma série que não tem naquele outro, daí assina esse. Mas esse daqui tem isso. E aí quando vai ver, tá com vários assinados. Ainda tem isso, né, amigo? Assina vários. Por quê? Porque naquele tem um, aqui tem outro, tem não sei o quê. Aí quando vai ver, acaba não conseguindo nem usufruir de tudo e só dinheiro indo pro ralo. Precisa repensar, gente. Dentro dessa questão de assinatura, tem um caso que é pior ainda, né? Uau. A pessoa não paga, mas acessa, que é o tal do gato net. Ainda tem isso. Né? Gente, isso não podia ser coisa de... Eu espero, né, que ninguém que esteja aqui nos assistindo pratique isso, mas veja, além de você não estar investindo o seu tempo naquilo que vai agregar, você está roubando. Exatamente. Né? Mas veja, isso que você comentou, Darleide, é muito importante, porque esse conhecimento que você adquire, ele vai se refletir numa melhor entrega no seu trabalho, numa melhor qualificação profissional, possibilidade de ganhar mais. A gente não está só falando de cortar gastos, a gente está falando de aumentar potencial de renda. E essa renda pode ser refletida, pode ser direcionada para você fazer um investimento que vai trazer muita qualidade de vida para você e para sua família. Que às vezes a gente pensa, né? Bem isso. É R$29,90 aqui. Tem o de música também. Eu gosto de ouvir música, né? Então, aí já paga lá mais uns R$29,90 de música. Mas eu no YouTube ficar vendo aqueles comerciais. Não, já pago para não ficar vendo comercial também. Aí já paga ali. Aquele outro do símbolo vermelhinho lá que tá cada vez mais caro também, né? Não sei nem quanto é que tá. Isso daí eu já cancelei. E mais outros. E aí quando você vai ver... Tá com um monte de coisinha aqui e ali, aí paga às vezes daquele site de compra lá também, aí paga não sei o quê. E quando a gente vai ver, a gente tá pagando taxa em tudo que é canto, e se for juntar isso, porque se for pensar, mas um curso não custa R$30. Não, mas vai juntando aqui, ali, lá e cá, pra você ver. Aí vai dando uma boa de uma grana. Um curso não custa, mas um livro... Um livro custa. Né? Às vezes um livro que vai transformar a sua mentalidade, a sua forma de lidar com o dinheiro. Tem cursos gratuitos também, né? Vários. Muito bons, inclusive. O que mais, meus amores? O que a gente faz? Crie uma reserva de emergência antes de assumir financiamento. Essencial. A reserva para emergência, ela é algo essencial em qualquer cenário, né? Você vai investir a longo prazo para a sua aposentadoria? Tenha antes uma reserva para emergência. Porque essa reserva é o que vai proteger o seu investimento. Agora, quando se trata de assumir um financiamento imobiliário, que, repito, é uma dívida, né? A Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Lá em Provérbios 22, verso 7. Você viu que ela sabe tudo que é verso de finanças na Bíblia, ela sabe tudo. Menino, o livro que ela escreveu é completamente... Aqui, ó. Estruturado na palavra. A ideia é essa. Mas veja esse texto. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E se eu penso assim, Camila, mas você está falando de financiamento imobiliário. Sim, é uma dívida. Mas é uma dívida que a gente entende, né, dentro da nossa realidade, é uma dívida, vamos dizer assim, é um mal necessário, porque são raros os exemplos de pessoas que conseguem guardar o dinheiro a ponto de ter o montante para comprar uma casa sem se endividar. Agora, se eu entendo que é uma dívida necessária, eu preciso entrar nela respaldado, né? No sentido de, eu não vou dar um passo marca a perna, eu vou ler o contrato para saber se ele está adequado, se eu não estou aqui assinando coisas que depois eu vou me complicar lá na frente. E eu tenho uma reserva para emergência. Por quê? Porque eu posso ficar desempregado. Eu posso ficar doente se eu sou autônomo, não trabalho e não ganho. Aí atrasa outra parcela. A parcela em atraso pode gerar outras complicações muito desagradáveis. Então é importante eu ter uma reserva para onde correr. Quem tem reserva para emergência não corre para o cheque especial,
não corre para o rotativo do cartão de crédito, que são dívidas extremamente caras e que deixam as pessoas extremamente arranhadas financeiramente, né? Verdade. Então, é básico, é bem básico. E importante, essencial. Os 2 últimos itens, então, use o FGTS para dar entrada e depois ainda procure simular em bancos diferentes. Perfeito. O FGTS, olha... Perfeito, esse é um tópico importantíssimo, até naquela comparação, né? Alugar versus comprar. Eu posso usar o FGTS como estratégia para dar entrada no financiamento ou para pagar as parcelas ou para quitar a dívida lá na frente. Esse recurso do FGTS é um recurso que ele não está assim disponível para saque em qualquer situação. São situações muito restritas, muito limitadas, justamente para proteger aquela reserva para que o trabalhador utilize com a finalidade de comprar casa própria. E uma delas, né, é essa, dar entrada no financiamento, pagar uma parte do saldo devedor ou pagar todo o saldo devedor. Use o FGTS, você tem essa prerrogativa, não desperdice, né? Verdade. Aproveite. E procurar simular em vários bancos é importante também. Geralmente, quando a gente fala de crédito imobiliário, existe um banco em especial, posso citar o nome aqui, a Caixa Econômica Federal, que nada de braçada porque é o métier dela, né? Mas nada impede de consultar propostas de outros bancos também, né? Entender no global ali, seguro prestamista, administração de contrato, fator de correção, tudo que está envolvido, qual que te oferece a melhor proposta. Hoje, ao que você sabe, a Caixa Econômica ainda se mantém como banco principal em oferecer as condições melhores? Principalmente para público de menor renda, né? Tem as linhas de crédito que são subsidiadas. Camilinha, seu cabelo é lindo, mas o microfone fica brigando com ele, aí a produção disse assim, tira o cabelo, é assim, amiga. Ou a gente é ouvida... Da próxima vez eu prendo o cabelo. Mas deixa eu falar de um outro investimento que a gente pode fazer também. Você de casa, te convido a fazer esse investimento. Que investimento é esse, Abinal? Você é quem vai escolher o valor desse recurso, viu? Que você vai investir. Estou falando investir na vida de outras pessoas também. Investir no futuro espiritual, no presente espiritual de outras pessoas também e até mesmo relacionado a finanças, né? Porque tudo envolve a nossa vida espiritual. As finanças, quando não estão bem, a gente não dorme direito e fica mal e tal. E aí não consegue ter aquela comunhão com Deus, a gente não consegue administrar bem muitas vezes aquilo que é de Deus, somos apenas mordomos, né? A gente administra tudo aquilo que vem de Deus e tem uma parte que Ele pede que é dele também, né? E a gente já começa a fazer aquela bagunça toda. Mas o que eu estou falando para você agora, de um investimento, é nos Anjos da Esperança. A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. E você tem sido abençoado por Deus através da Novo Tempo, né? Programas como esse que vão te ajudando a pensar um pouquinho melhor, investir, não investir, casa própria, aluguel, ou dentre outras situações aí, o equilíbrio financeiro dentro de casa. E falando em equilíbrio financeiro, essa revista que a gente está enviando gratuitamente hoje, ela tem um custo. É lógico, para produzir, para imprimir, para enviar, tem um custo. Mas chega gratuitamente para quem está do outro lado, porque os Anjos da Esperança já pagaram para que esse material chegue do outro lado, tá bom? E se você foi abençoado, está sendo abençoado e quer abençoar outros também, então entre em contato com a gente agora e já se cadastre para se tornar um Anjo da Esperança. O telefone para você falar com a nossa equipe é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone, marcou aí? Tá aparecendo já na sua tela também, tá bom? Se preferir, pode fazer a doação agora mesmo através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Reforço, o valor é você quem define, tá bom? Entre você e Deus. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta tem a sua interação por aqui e muito mais. Até já! Última semaninha de outubro e esse mês maravilhoso, mês do aniversário da minha filha, por exemplo. Mês de aniversário do Ministério da Mulher, 30 anos. 30 Quer dizer, um mês não, um ano. Estou aqui pensando só em datas e celebrações. E aproveitando esse outubro, mês das crianças, nós estivemos todos os dias oferecendo a você a oportunidade de receber em casa pelo correio gratuitamente essa revista lindíssima chamada Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Já pedi
pediu a sua? Hein? Ainda não? Milhares e milhares de pessoas já pediram essa revista. Até acabei não conseguindo ver aqui, me lembrei agora de ver quantas revistas já tinham saído, mas mais de 30 mil revistas, 20, 30 mil revistas já saíram. Mas se você não pediu ainda a sua não vai chegar na sua casa então, tá bom? Mas peça, entre em contato com a gente agora para pedir esse material que está sensacional. A gente já trouxe aqui ao longo desse mês algumas histórias, ilustrações e tal. Gente, tá demais. A revista para os avós, para os pais lerem junto com as crianças, mostrar as historinhas, porque é uma revista em quadrinhos, é um HQ, né? De histórias em quadrinhos, sensacional. Doutor Rodrigo Silva, o que dizer, né? Das descobertas que ele faz. Eu estava assistindo um podcast do Dr. Rodrigo Silva com o filósofo Carlos de Barros Filho. E o professor, assim, Rodrigo Silva, falou até pouco naquele podcast. Mas o professor, que é assim, doutor dos doutores da USP, cara assim, super famoso, incrível, mas ele dizia assim, que diferença faz quem tem uma visão que é a visão de Jesus? E ele, admirado de como ele estava aprendendo com o Dr. Rodrigo Silva, olhares diferentes dos que ele está acostumado a trabalhar. Ou seja, o que você tem oportunidade de trabalhar com seus filhos é alguma coisa assim extraordinária, que muitos lá fora, com doutorados, pós-doutorados, ficam ainda impressionados com as descobertas bíblicas, com a visão bíblica, a visão de Jesus. Então você tem a oportunidade de aprender, Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros, uma viagem com um garotinho que vai passando pelas curiosidades da Bíblia e isso vai somando a sua educação religiosa, fortalecendo e criando, melhor dizendo, e ainda fortalecendo os vínculos com a palavra de Deus. Você não vai pagar nada por isso. Não é interessante? Puxa, demais, hein? Porque assim, a gente pensa um material excelente como esse, Dr. Rodrigo Silva, uma qualidade dessa de histórias em quadrinhos, enfim, deve custar muito, né? Realmente tem um custo para produzir esse material, mas para você vai chegar de graça. Mas tem que ligar agora, tá bom? Liga agora, entre em contato com a gente. Abinal, Darleide, eu pago o frete? Não pago o frete. Nada. Eu pago alguma outra coisa depois? Não paga nada depois também não, gente. É só entrar em contato com a gente. Tá duvidando? Então pega o telefone agora. Agora, tá? Para você que tá duvidando aí, especialmente, pega o telefone agora e entra em contato com a gente. Pegou? Então liga 0, o código da operadora que você usa, 12 21 27 31 21. Entre em contato com a nossa equipe, vai fazer o cadastro ali para receber esse material. É o seu endereço, tá? O seu endereço certinho para chegar na sua residência. Aí você só agradece o carteiro, agradece a Novo Tempo, aos Anjos da Esperança e pronto, tá tudo certo. Feliz. Seja feliz com esse material. Tem desenhos, tem questionários, tem pesquisa bíblica, tem desenhos para pintar, para colorir mesmo, para completar. E olha só essa curiosidade, você nem sabia. Deixa eu ver. Os egípcios inventaram coisas simples que usamos até hoje, como peruca. Peruca, Né? Que eles pasta de dente também. Pasta de dente. Peruca e pasta de dente é de lá? Foi, lá do isso, Egito. olha. Descobri agora também, viu? Que legal, dentre outras coisas. No livro de Êxodo, Deus também usou o rio Nilo para dar um presente para o seu povo. Foi lá que a filha de Faraó encontrou o bebê Moisés. E aí você vai levando o seu filho pela curiosidade, pelas descobertas bíblicas. E no fim das contas, sabe o que se tem em mente? Que eles aprendam a amar a Bíblia, a construírem saber a partir da Bíblia Sagrada. Vem nessa aventura, Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. Deixa eu fazer outro desafio ali também, Darleide. Para quem é professor nas igrejas, nas escolas, já pensou que legal ter esse material? Não só para você, mas pega esse contato que a gente está trazendo aqui, coloca nos grupos da igreja. Gente, peça lá agora. Se você prefere o WhatsApp, fica mais fácil, né? É só mandar um WhatsApp ali e pronto. O WhatsApp já está aparecendo na sua tela também, que é o 12982444449. Faça isso, viu? Manda no grupo da sua igreja. Qual igreja? Indiferente de qual seja a sua religião, a sua denominação, esse material é para todos, tá bom? Então, entre em contato com a gente, peça e vai chegar gratuitamente. Manda nos grupos da igreja, da escola, para todo mundo pedir também e receber de graça. Combinado?
Então Liga tá bom. agora Combinaram, pra viu, gente. Darleide? Combinado, fechado. Fechou. 12 21 27 31 21 ou o nosso WhatsApp, tá bom? Fechou. Vamos de interações agora, perguntinhas para a Camila. Agora a gente fica com a parte mais fácil ainda. Só É fácil. sempre a mais fácil. É, né? A gente vai só fazer a pergunta e ela vai responder Ela que se tudo. vire. Olha aí, Rocio Moreira, querida. Boa tarde, gente linda. Oi, Rocio, boa Maravilhoso. No momento moro de aluguel, mas sonho em ter uma casa própria e de preferência com 3 banheiros. Olha ela! Isso aí. Um banheiro só é complicado. Uma semana abençoada para essa equipe maravilhosa do Entre Família. Beijo, querida. Obrigado, Rocio. Que Coisa bacana, boa. né? O sonho dela é o sonho de muitas pessoas, né? Aí ela Pra falou- concretizar. É. Ela falou 3 banheiros, fiquei pensando na hora de limpar, hein? Lá em casa eu ajudo também, né? Limpar banheiro. Mas se é e o tal. sonho dela, né? Porque ela deve gostar de lavar banheiro, né? Manter o banheiro. Mas é que realmente um banheiro só, para dependendo da quantidade de pessoas em A casa. gente teve uma casa que tinha 3 banheiros. É, Pô, dificuldade, também. gente do céu. E o Josué Moraes? Atualmente moro na minha casa própria, mas morei durante um certo tempo de aluguel. Digo que é maravilhoso morar no que é seu, mesmo que seja pequeno, como é a minha humilde casa. Aquela satisfação, né, Camilinha? É. É legal. Gostoso, né? O pessoal nem tá fazendo pergunta mais, eles Pois já é. estão contando, testemunhando, como a gente pediu também, né? Então, Mas tá eu bom. acho que esse aqui é gostoso, um tópico importante, né? A questão de você morar no que é seu e você tem estabilidade. Certa vez eu estava caminhando na rua e chegou uma pessoa para entregar uma correspondência e saiu da casa uma senhora bem idosa. E ela saiu assim, eu olhei a casa, era uma casa antiga, eu pensei, essa casa provavelmente é dessa senhora. Veja, às vezes a gente fica pensando, não, aluguel, vou pagar, cabe no orçamento. Ok, mas o seu orçamento vai ser sempre assim? E se algum dia você precisar trabalhar, parar de trabalhar? Que é, diga-se de passagem, o que acontece conosco quando a gente se aposenta. Você vai ter um lugar seu para você morar? Ou tá bom, você ficou a vida toda morando de aluguel, mas então você teve a disciplina de guardar dinheiro para lá na frente complementar a sua aposentadoria e ter condições de continuar morando de aluguel? Eu gosto de pensar assim, aluguel é dívida, financiamento também é, né? A gente falou, a diferença é que no aluguel, em vez de pegar o dinheiro emprestado, você pega a casa. Exato. Em vez de pagar juros, você paga o aluguel. Os dois são dívida. A diferença é que o financiamento, um dia, a dívida acaba. Aluguel não. Exato. Então, a gente tem que ter inteligência nesse ponto. Então, mais comentários que chegaram pra gente. Sidneia falou o seguinte, ó, temos uma casa alugada em uma cidade e pagamos aluguel em outra cidade. Coincidentemente, o mesmo valor. Adquirimos um terreno na cidade que moramos. A intenção era construir, pois a casa que moramos não é muito confortável. Temos uma parte do recurso, mas estamos em dúvida. Se devemos nos sacrificar um pouco para construir uma nova casa ou alugar uma casa mais confortável, porém bem mais cara. E aí? Como que ela Olha pode ser só. ajudada? Bom, ela já tem uma casa, né, que ela tem a renda do aluguel dessa casa. Na foto eu Que tô vendo... empata junto com a outra, né? Na foto eu tô vendo crianças ali, não sei se são os filhos dela, mas assim, pensando a longo prazo e pensando no bem que você vai deixar para os filhos, ainda que isso envolva um sacrifício, né, no sentido de você morar ali no começo, comprar um terreno, vamos construir, vamos deixar alguns cômodos prontos, talvez não a casa inteira, faz ali um início que dê para morar e sair do aluguel e usar a renda do outro aluguel para ir depois encorpando, né, essa casa. Isso vai produzir para a família, olhando a longo prazo, um bem-estar futuro e mais estável, né? Pensando nos filhos, você vai deixar um patrimônio a mais, além daquele que você já tem alugado, você vai montar um outro patrimônio para deixar para os filhos. Veja, o aluguel, quando você mora de aluguel, é aquilo que eu disse no início, tende a ser, a vantagem, né? Tende a ser uma alternativa mais econômica, no sentido de que o aluguel, comparando o financiamento, o aluguel é mais barato. Mas se você alugar algo maior, não vai sair mais barato. Não. Então, a tentação de você priorizar no presente o conforto é uma tentação que todos nós sofremos. A gente não gosta de viver desconfortável, a gente sempre gosta de priorizar o conforto. Mas a gente também tem que pensar no futuro. E não somente o nosso futuro, mas daqueles que vão ficar depois, né? Então, pensando no bem-estar da família como um todo, eu vejo que esse sacrifício, assim, ele é temporário,
melhor do que depois, lá na frente, você não ter um respaldo bom para deixar para sua família, né? Um patrimônio seu, né? Sabe o que meu pai estava querendo fazer? Não. Ele estava querendo vender a casa deles lá, que construíram, né? Ao longo do tempo, com suor e tal. Vender e comprar um motorhome para viver na estrada. Só que minha mãe não, de jeito nenhum. Como é que a gente vai receber os filhos e tal, visitas, os netos? E aí ficou naquela, né? Mas ele tirou da cabeça já. Mas era um sonho dele, né? Vender a casa, que com tanto tempo, né, de esforço ali fez, comprar um motorhome e viver na estrada. Mas aí é complicado. Entendo, né, o desejo dele de se aventurar. Mas, mais uma vez, o que diz a palavra? A mulher sábia edifica a sua casa. Mesmo porque ele não vai poder dirigir para sempre, No caso, eles né? dois edificaram e ela agora está sustentando ali. Não, o que nós edificamos juntinhos vai ficar de pé para receber meus filhos Beijo, e netos. Abinal. Beijo, pai. Beijo, mãe. Ai, esses Abinais. Eita. Esse sonho não precisa ficar de lado, né? Ele pode alugar um motorhome, fazer um passeio e depois falei voltar pra ele, para uma casa. Kombi. Menina, compra uma Kombi ali, ó, vai mexendo aos poucos. Fica da hora. Isso, Fica seu massa. Binal. Aluga aí a Kombi. Vamos mais uma interação agora da Patrícia de Itapetinga, Bahia. Comprei minha casa pelo financiamento e não me arrependo. Mãe solteira e já estou terminando de pagar, pois eu fiz amortização. Esse benefício aqui é incrível e muita gente não sabe. Como é que faz a amortização? Veja só, claro, eu vou aqui simplificar, tá bom? Mas vamos supor, na parcela que a gente paga mês a mês ali no financiamento, 2/3 correspondem a juros, né? Que você está pagando juros sobre o saldo devedor. 1/3 é o que você realmente paga, amortiza da casa. Isso ali mês a mês no vencimento. Agora, sobrou um dinheirinho. Você tem um valor que você pode pagar além do valor da parcela. Então, você pode dar esse valor como parte de pagamento, só que ali, esse extra que você paga, ele não vai pagar juros. Ele vai antecipar o que vai vencer lá na frente, só que você só vai pagar a amortização. Então, vamos pensar assim, supor que sua parcela seja de R$ 1.500, R$ 1.000 é juros, R$ 500 é o que amortiza de fato, ou seja, diminui do tamanho da sua dívida. Você pagou ali naquele mês R$ 1.500, mas sobrou, vamos supor, sobrou R$ 1.500 além do que você pagou. Esses R$ 1.500, grosso modo, nessa simplificação que eu estou fazendo, em vez de pagar uma parcela lá na frente, você está pagando 3. Você está pagando 3 vezes 500, que é o valor de amortização. Olha só. Então, pode até ser que, dependendo da realidade de taxa de juros e composição do valor da sua parcela, pode ser que um esforço que você faça não antecipe 3, nem 4, mas 5, 6 parcelas. Eu conheço pessoas que pagaram em 3 anos um financiamento que era de 30. Porque foram ali entendendo essa mecânica e foram antecipando as parcelas que tinham a vencer. Gente, eu acho isso muito legal. Muito legal. Mas, como eu disse, muitas pessoas não sabem. E é recente. E até o próprio FGTS dá pra Isso, eu ia falar isso. O próprio FGTS você pode usar e é uma baita ajuda, né? Que você tem ali a cada 2 anos, você pode usar o FGTS para amortizar também o seu saldo devedor. Maravilha. Vou falar isso para Josemara, porque ela tá achando que vai terminar o dela só quando Jesus voltar. Eita, não termina. Peraí, Jesus, eu tô pagando aqui minha conta. A não ser que Jesus volte ano que vem, né? Aí, bendito seja Deus. Amém. Mais uma interação aqui pra gente agora, olha, da Patrícia Sá de Nova Friburgo. Beijo, querida. Eu e meu marido preferimos comprar nossa casa. Cresci ouvindo meu pai dizendo que aluguel é dinheiro jogado fora. Não vejo dessa forma, sei que muitos acham melhor o aluguel. Considero que fiz uma boa escolha, comprei minha casa financiada em um bairro novo, distante do centro, mas hoje já valorizou mais de 80% do valor inicial que pagamos. Agradeço a Deus por ter minha casa própria. Perfeito. Olha aqui um ponto importante, né, que a gente comentou no início. Valorização do imóvel. Às vezes você mora de aluguel num bairro muito confortável, mas aquele imóvel vai, ao longo do tempo, provavelmente irá valorizar. E nessa valorização, o aluguel vai ficar mais caro também. Isso, quando essa valorização acontece, ela tende a penalizar o inquilino e beneficiar o proprietário. De que lado da ponta você quer ficar? Eu prefiro estar do lado do proprietário, né? Então, envolve sim o sacrifício, né? Como a gente falou na interação anterior, mas a médio e longo prazo você já vai colher os frutos desse sacrifício. Ele é temporário. Eu repito, aluguel é dívida também.
A diferença é que a dívida do financiamento um dia acaba, a dívida do aluguel nunca acaba. Não. Camilinha, obrigada, viu? Mais uma vez pelas Agradeço. orientações. Sempre muito bem-vinda. Deus te abençoe. Muito obrigada. Verdade. Bom, finalizando aqui, deixa eu trazer para você uma história que aconteceu alguns anos atrás com uma família no Paraná, que foi algo marcante, né? Eles economizaram por mais de 10 anos para poder construir a sua casinha. Tão sonhado, né? O sonho da casa própria. E conseguiram, aos poucos, ir construindo a casa, e cada tijolinho colocado ali sobre aquela casa simbolizava muito para eles. Tanto esforço, tanta dedicação para terem o seu cantinho, o seu lar. Mas poucos meses após a mudança deles para essa casa, uma forte chuva acabou estourando um córrego ali próximo à casa deles, derrubando o muro da casa deles e comprometendo toda a estrutura da casa. Tiveram que sair às pressas da casa. E com isso, eles ficaram muito abalados com tudo aquilo que havia acontecido, tanto sonho empregado ali, tanta dedicação para, em algumas horas de chuva, acabar destruindo aquele sonho. O pai daquela família, ele reuniu todos ali e falou para eles o seguinte: a casa pode ter caído, mas o Deus que construiu, ou melhor, mas o que Deus construiu aqui dentro, ninguém tira. E aos poucos eles foram reconstruindo a casa deles, colocando muro, reforçando o alicerce. E o que eles realmente entenderam foi o quê? Que juntos, né, eles puderam reconstruir, mas que a maior segurança não é o imóvel e a estrutura em si, é o que é construído dentro dele, a fortaleza na base que é Cristo Jesus, e que essa seja a nossa principal base do lar a cada dia. Deus abençoe a todos. Tchau.